Olá, natural de Porto Alegre, ele é jornalista, coordenador de jornalismo de esportes lá da Rádio Grenal, do Grupo Pampa. Ele é casado com a Joellen, filho da dona Janice e do senhor Aníbal. E hoje teremos uma conversa de peso para minha satisfação. Meu amigo Diogo Rossi. Tudo bem, Jair? Seja bem-vindo à Conversa de Peso. Tudo certo, prazer é meu, prazer é estar aqui contigo, teus telespectadores. Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder tudo que tu vai me perguntar. Que maravilha. Teremos 30 minutos aí para desenvolver, né? Justamente, Diogo, voltando cronologicamente no tempo, como é que foi o Diogo Rossi na infância, o garoto? Deu muito trabalho para a dona Janice e para o senhor Aníbal? Hein? Um pouquinho assim, né? Cara, bem na verdade eu nunca fui uma criança... Não que seja muito velho, né? Mas que eu nunca fui uma criança assim... A gente fala como se tivesse... Não, eu nunca fui uma criança de trazer grandes problemas, sabe? Eu sempre morei em Cachoeirinha, né? Que é na região metropolitana. Sim. E a minha mãe e meu pai sempre foram bastante tranquilos. Eu incomodava, mas é aquela coisa normal, sabe? Coisa de criança. Coisa de criança. Claro, nada fora do normal. Isso, nada fora do normal. Dá até pra dizer que algumas coisas assim eu, né, fui aprendendo, eu não fui um irmão, né, eu não fui um filho único, né? Até os 6 anos, sim. Aí depois, com o meu irmão, as coisas mudaram um pouco. Tem 2 irmãos? Tenho 2, um por parte de pai só, sim. E o outro, né, o irmão do pai e da mãe. O Arthur, né, meu irmão por parte de pai e parte de mãe, estudante de medicina. Sim. E o meu outro irmão, Miguel, que é só por parte de pai, né, mais novinho. Mas eu nunca fui uma criança assim de trazer muitos problemas. Sempre gostei muito de estar na rua, jogando bola, jogando taco, né? Então, coisas normais de criança, né? Que aproveitava um pouco, né? Aproveitava. E que bom que pôde viver a infância, né? Quantos problemas a gente sabe que de crianças que têm, enfim, dificuldades. Apesar de a gente não ser muito velho, era bem diferente já, de hoje. O mundo está girando e se modificando muito rápido, né? Sim, sim. Poxa, a gente às vezes fala, fazem só 10 anos, 15 anos, pô, e já era muito diferente. Muito bacana. E isso dá uma grande diferença nos dias de hoje. Dá pra pensar que uma criança de 6, 7 anos podia ficar na rua até 8, 8 e meia, assim, tranquilamente na frente de casa, era uma coisa que hoje, já se tu passa num bairro, não consegue ver, né? É verdade. E até mesmo, e isso, principalmente quem é mais, né, pessoal mais da antiga, mais veterano, fala bastante, mas também do nosso tempo, a questão de campinhos de futebol, tudo isso está desaparecendo, né? Então, a gurizada fica no videogame, fica nas redes sociais hoje desde muito novo, e aí não tem mais essa rotina de rua, de liberdade, correr, essa liberdade. E aí já chegando aí na fase jovem, adulto, como é que conheceu a dona Joellen, minha amiga Joellen? Na verdade eu conheci ela há 7 anos, né? E bem na verdade a gente se conhecia, assim, da vida, de uma relação próxima de amigos, mas não tinha uma relação, eu e ela nós não tínhamos nenhum tipo de relação. Sim. Né? Eu já tinha visto ela 1, 2, 3 vezes no máximo. E bem na verdade foi no vestibular assim que eu fui para a prova do vestibular e ela também, né? Os dois fizeram prova para jornalismo no vestibular. E aí eu estava na antessala assim para entrar na minha sala da prova e eu vi ela e sabia que eu conhecia. E aí eu fui até ela e disse: eu te conheço, eu acho, né? Daí ela: tu não é o fulano? Eu: é isso. E aí, curiosamente, eu não sabia, nem ela sabia, nós morávamos no mesmo bairro. Olha só. Né? Só a diferença é que... Né? A diferença é que ela morava mais no início do bairro e eu morava mais pro final, assim, um bairro longo, né, alto, então ela morava na parte alta do bairro e eu lá na parte de baixo. E eu não sabia isso. E aí eu conheci ela, só que daí, logo que eu conheci ela, a gente não tinha nenhuma relação, né, ainda. Levou um tempinho o relacionamento. Não, até a gente se conheceu no janeiro. E em março eu tive que sair de Cachoeirinha, eu fui para Pelotas. Correto. Que foi quando eu passei no vestibular para estudar jornalismo na Federal de Pelotas. Exato, né? Isso, eu estudei um ano lá. Ter essa passagem lá, né? E aí eu fui na casa dela dizer para ela que eu estava indo embora naquela oportunidade, mas eu não tinha nenhum tipo de relação. E aí começou a criar um vínculo. Olha só. E aí, claro, naquele mesmo ano a gente começou a namorar, aí eu conheci a família dela.
Aí há 2 anos a gente se juntou, dá pra dizer, foi morar junto. Uniu... Isso, mas foi bem assim, foi totalmente fora do padrão, daqui a pouco de ter uma proximidade com alguém, te apresentar ou coisa assim. A gente se conhecia, mas não sabia bem como era um com o outro. Mas o que eu acho muito legal no relacionamento de vocês, Júlio, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Joellen lá na RCT também, é vocês, de alguma forma, um compreender um outro e estarem ligados, né, muito próximos, profissões muito próximas, enfim, mesmo segmento, e acabam um entendendo a rotina do outro, né? Isso facilita um pouco, eu acho, até o entendimento do relacionamento, né? É que no princípio eu trabalhei primeiro que ela em alguns lugares, então ela vivia uma outra realidade do jornalismo. Claro. Então ela aprendeu a partir da minha realidade. E eu já estou acostumado com isso. Sim. Então, automaticamente, eu também me adaptei fácil quando começou a surgir para ela essa condição. Então, a gente sabe que quando eu estou no jogo, né, faço jogos, ela sabe, ou viajo, né? E agora ela também pega escala, fica fora de casa e eu estou em casa. Então, o cara está bem acostumado. A gente vive uma relação bem tranquila quanto a essas situações. Assim. Que bom, né? E tudo isso, né? Seja com pais, seja com o cônjuge, como é importante a base familiar, né? Para também profissionalmente a pessoa poder desenvolver de uma forma tranquila, sem ter grandes estresses, né? Que eu sou um cara... Tenho decisões bastante próprias, assim, sabe? Eu tomo algumas decisões e definições da minha vida que depois que eu fui morar sozinho, assim que fui morar com ela, para mim ficou mais fácil, porque a gente consegue definir a partir daquilo que ela e eu pensamos. Correto. Sabe, quanto eu não que eu tivesse problemas na minha casa, nunca tive problemas. Lógico. Só que quando tu tá em casa tem teu pensamento, o pensamento da tua mãe, o pensamento do teu irmão. Exatamente, a rotina dos três. Da família, né? Ali é só a nossa rotina, vocês, então é bem mais tranquilo. Tá certo. Então, um grande abraço para dona Joellen, né? É. Eu quero trazê-la aqui, né? Nenhuma pergunta difícil que vai me comprometer contra ela, então tô bem fica tranquilo quanto a isso. E ela não mandou nenhuma pauta também. Não, então tá bom. Tá ótimo, né? Mas quero trazê-la quando eu tiver agenda lá, diz para ela vir aqui a Vale TV. E o jornalismo, hein? Como é que entrou na tua vida essa paixão? A partir de que momento? Tu era aquele garoto assim que ficava ouvindo rádio antes, né, de ir fazer faculdade, enfim? Sim. Claro, futebol é lógico, está na veia de todo brasileiro, mas tu curtia já a questão do rádio, do jornalismo? Pensava, sonhava um dia ser repórter, estar em estádio de futebol, fazendo transmissões? Bem, na verdade, assim, ó, eu desde pequeno estudava de manhã, né? E depois de um certo tempo minha mãe se separou do meu pai. E a minha mãe sempre me acordava para ir à escola. E ela acordava para ir à escola cedo, então 6 horas eu já estava acordado. E ali ela já estava com o rádio ligado. Então eu sempre ouvi rádio ali naquele horário. Então sempre acostumado a ouvir, a pegar. Então comecei a me acostumar em ser um ouvinte. Então esse costume eu tenho até hoje. Sabe, um costume que eu aprendi quando eu era pequeno. Só que ali... E como é bom isso para o profissional, né? Faz muita diferença. Ouvir. Quem quer trabalhar em rádio tem que ouvir rádio. Tem que ouvir, tem que conhecer tudo, né? Não adianta dizer, eu não ouço a rádio tal. Começa a ouvir, então. Exatamente. Começa a ouvir agora. Então começou aí eu entender o que era, né, esse processo. Depois, quando eu comecei a ficar um pouco mais... Né, quando eu virei adolescente, eu criei um vínculo maior com o esporte. Aí o que acontecia? O vínculo era tão grande que eu gerava atrito na minha casa. Às vezes eu ia pro meu pai e aí meu pai queria sair e eu não saía, eu ficava em casa. Ficava vendo um jogo, uma coisa assim, sabe? Ficava sempre me preocupando com isso. Mas foi na escola, na verdade, que eu decidi fazer jornalismo. Eu tinha um professor na escola, na 8ª série, que mandou escrever um texto sobre um assunto, né, qualquer. Aleatório. E naquela oportunidade eu não escrevi nada sobre o jornalismo. Eu fiz um texto apenas. Eu nem me lembro, na verdade, sobre o que era. E aí, no dia da correção, né, no dia da entrega da correção, eu fiquei por último para ser entregue. Ele, sabe, o professor passa, vai entregando para todo mundo, e eu não recebi o meu texto. Aí ele disse, no fim da aula eu te entrego o teu. Todo mundo foi embora e ele me chamou. Aí eu fui e pensei, fiz um texto horrível. Né? Alguma coisa aconteceu. E aí ele me disse, tu já pensou em fazer jornalismo? Eu falei, professor, eu não sei muito bem como é que é essa profissão, né? Não conheço, sei o que é, mas eu não conheço bem. Então começa a ler, vai te dedicar a isso, talvez, sou um cara que gosta de contar histórias e tal. E eu comecei a me adaptar a essa ideia, pensar nela. E aí eu comecei a pensar. Poxa, isso tu era um garoto, tinha o quê? 13, 14 anos? 8ª série eu tinha 12, eu acho, 12 para 13, porque daí eu me formei com 16 no colégio. Então eu tinha mais ou menos isso aí, uns 12 para 13 anos.
13 anos. Aí, porque eu sou de março, então uns 13. Aí eu decidi. Só que daí meu pai não queria, minha mãe perguntou se isso era a profissão que eu queria ter pra mim. Que ganhava pouco. Ganhava pouco, aquele monte de coisa. Aí eu fui fazendo, fui me dedicando até que eu parei nessa vida, assim. E aí quando chegou o momento de fazer vestibular, fazer a faculdade, já estava com Sim. na cabeça, não, vou seguir o jornalismo. Minha mãe quis me matar 2 vezes, na verdade, porque eu passei, em 2009, quando eu me formei no colégio, eu passei no vestibular da Unicinos. E aí eu passei no vestibular, me matriculei, 30 dias depois eu cancelei. Comecei a fazer cursinho pré-vestibular, porque tinha que fazer universidade pública, porque eu queria fazer universidade pública, porque não sei o quê. Aí eu passei na universidade pública, viajei para Pelotas, morei 1 ano lá, desisti e voltei. Que maravilha. Para o mesmo lugar. Para Unicinos. Para onde eu já estava, para onde já tinha começado. Aí minha mãe quis me matar 2 vezes, mas tudo bem. Rapidinho, só até como curiosidade para o telespectador, como é que foi essa passagem lá por Pelotas? Porque tu foste para lá para a Universidade Federal de Pelotas, ficou esse período lá, como é que foi viver fora um pouco, sair dessa rotina aqui de Porto Alegre? Eu morei em São Lourenço do Sul, né? Que é 60 quilômetros ali. Próximo a Pelotas. É próximo. Um pouquinho antes. O que acontece? Eu me adaptei fácil, assim, ao processo de morar fora, sabe? Mas o grande problema lá é que eu era da 2ª turma apenas. Então o curso não tinha nada. Sim, era muito recente. Muito recente. Um curso extremamente teórico na oportunidade. Claro. E quando foi para a prática, não tinha nada para praticar, né? E aí eu tentei, para me adaptar ao curso e à vida lá, eu tentei procurar um emprego. Eu consegui um emprego na prefeitura lá, estagiário na prefeitura, São Lourenço, só que não era nada a ver com jornalismo. E aí eu comecei a pensar, cara, aqui não vai sair nada, se eu ficar aqui não vai sair nada. Não é o meu futuro. Não vai sair nada aqui. Até pode sair. Eu tenho alguns colegas que trabalham hoje, alguns colegas nossos da imprensa que trabalham, né, nas grandes mídias e saíram de lá. Sim. Mas são poucos. Talvez eu tivesse conseguido também. Mas eu quis trocar de rumo. Daí por isso que eu decidi voltar. Daí teve o retorno para Porto Alegre. E ali naquela época, 2011 ali, 2011, muita greve. Eu fiquei 30 dias de greve porque, né, teve um problema com o Enem, uma série de coisas. E aí eu pensei, vou desistir. Daí eu desisti. Não que eu fosse um cara de desistir fácil, mas é que ali eu já percebi que não tinha rumo. Era questão de não tinha rumo. Planejamento para o futuro. Daí eu desisti. Aí eu voltei para Porto Alegre. Tá certo. Vamos para o intervalo e aí no segundo bloco, sim, né, o Diogo vai falar da Rádio Grenal. Como é que surgiu a Rádio Grenal na vida dele, todo esse processo, né? Poxa, a Rádio Grenal começou em 2010, né? A gente falava fora do ar aqui em 2010. Depois a Rádio Grenal. Isso começou com o Mosul, né? Isso. E a Pampa, o Grupo Pampa já tinha tido um projeto de 24 horas de futebol lá no início dos anos 2000, retomou agora nessa última década com a Rádio Grenal. E claro, hoje o Diogo está à frente lá como coordenador da Rádio Grenal. Vamos ao intervalo e já voltamos.